Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa noite, bom dia, não sei que horas que você vai estar me assistindo aí, mas hoje é dia 29 de março de 2022 e esse é o vídeo 28, tá bom? Do desafio dos 31 dias. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, na realidade, indicar um livro para vocês assim maravilhoso, para quem tem vontade, né, e tem curiosidade para entender um pouquinho mais da jornada do espírito, da alma, o que acontece depois quando a gente morre, como que funciona. Bom, eu já falei desse autor, é o James Van Praagh, só que esse livro eu ainda não tinha falado para vocês, que chama-se Jornada do Espírito. É um livro maravilhoso, muito esclarecedor, e eu gosto muito da forma como esse autor coloca, né? Enfim, as experiências dele. Ele, pelo que eu vi aqui, olha, ele tem mais de 30 anos de experiência nessa comunicação com os espíritos, é um consagrado médium. E aí ele compartilha aqui com a gente diversas experiências que ele teve, né? E aí eu achei tão legal a forma que tem o capítulo 4 aqui, tem uma forma tão legal que ele explicou a morte, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? E ele começa contando, fazendo uma comparação, né, da morte com um tanque de oxigênio de um mergulhador. Ele fala assim: o mergulhador precisa da proteção térmica de um macacão de mergulho, de um tanque de oxigênio, de uma bússola, de um relógio para vagar pelas profundezas do oceano. Da mesma forma, a alma precisa do corpo para realizar sua tarefa aqui na Terra. E assim como o tanque de oxigênio do mergulhador por fim se esvazia, o corpo para de funcionar um dia. Legal essa comparação que ele fez, né? E aí ele continua: embaixo da água, o mergulhador não fica o tempo todo preocupado com o instante que seu oxigênio vai acabar. Então quer dizer, né? E comparando aqui o oceano como a terra que a gente vive, o mergulhador ele tá falando que não fica o tempo todo preocupado. Ai, que horas que eu vou morrer? Que hora que eu vou morrer? Ninguém fica pensando todo o tempo isso, né? Ele sabe que isso acontecerá em um determinado momento e por isso apenas aprecia a beleza da paisagem submarina. Ele pode estar se divertindo muito, mas quando o alarme do relógio toca, sabe que está na hora de voltar à superfície. Mas isto certamente não significa que ele não poderá tornar a descer outra vez mais tarde. Aquilo é apenas uma parte da experiência dele. Ao longo da história, o ser humano vem olhando a morte como algo a temer. E o medo é o medo do desconhecido. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, desperta a nossa percepção sobre a realidade enquanto estamos nas profundezas do oceano com uma quantidade limitada de oxigênio e sem saber o que irá acontecer se ele se acabar. Ou seja, a morte é uma surpresa para a gente. A gente sabe que tem oxigênio, mas quanto tempo ainda vai durar esse oxigênio, né? Não sabemos que a verdadeira realidade está acima da superfície. Ou seja, a verdadeira vida, gente, não é essa aqui que a gente fala, aqui é só uma passagem. Nós sabemos que a verdadeira realidade está acima da superfície, o nosso verdadeiro lar. Nós mergulharemos com muitos amigos. E quando os seus tanques esvaziarem, eles precisarão ir embora. E nós sentiremos a sua falta. É claro, mas quando o nosso tempo terminar, nós os veremos na parte de cima. A última coisa que os nossos amigos iriam querer é que passássemos o resto do nosso tempo lamentando a sua ausência. Se tivermos de viver com alguma medida de paz e morrer com algum sentido de aceitação, cabe a nós chegar a um acordo como vamos ver a morte. Como vamos enxergar a morte. Então, o que ele está querendo dizer aqui? As pessoas que partem antes da gente, tudo que elas menos querem é a gente ficar se lamentando. Porque o nosso tanque ainda tem oxigênio. Vai acabar um dia também. Então, assim, qual que é o recado disso tudo? Vamos viver. Vamos continuar usando o nosso oxigênio.
Porque se a gente tem um tanque um pouquinho mais de oxigênio do que outra pessoa que já partiu, é porque tem que ser assim. Essa é a parte da aceitação, entendeu? A aceitação que a gente não tem como saber por que e quanto tempo. E que a gente tem que aproveitar cada segundo da vida, gente. Essa mensagem que ele trouxe pra gente, né? Ele fala que morrer é meramente mudar. Ele fala que tudo é um processo. E ver a morte como uma mudança, ao invés de vê-la como um fim, é um dos processos de aceitação mais difíceis para o ser humano. E é mesmo. Tanto que é um tabu. A morte ainda é um tabu, né, pra gente. Por isso que eu gosto sempre de estar tocando nesse assunto, sabe, gente? Talvez seja essa a minha missão, depois da partida da minha filha. Eu tive que me aprofundar, eu tive que pensar sobre o assunto. A gente não pode viver como criança, sabe? Escondendo uma realidade da gente. É difícil, dá medo, sabe? Porque isso tudo a gente, sei lá, a gente nunca foi treinado, nunca fomos instruídos para isso. De certa forma, né? Eu não posso falar isso, minha filha já não vai poder falar isso, a Lolo, porque sim, hoje ela é instruída para isso, sabe? Ela é instruída para entender que um dia todos nós vamos embora. Enfim, ele tá falando que é um dos processos de aceitação mais difíceis para o ser humano, ok. E na realidade é uma mudança para melhor. Se as pessoas compreendessem verdadeiramente a morte, ela seria um evento aguardado com alegria. A gente sabe que tem algumas crenças, alguns costumes que as pessoas fazem em festas, não é? Fazem comida, tem lá. É como se fosse um ritual de alegria pela pessoa que partiu. E não é essa tristeza que a gente costuma ver, né? No velório as pessoas falam, por quê? Por quê? Não tô subestimando a dor, tá, gente? Mas é o que acontece, né? Porque, meu Deus, se a gente escuta pessoas falando, eu não acredito que essa pessoa foi embora, eu não acredito que ela morreu. E aí quando a gente pensa por esse lado, ok, que a morte surpreende a gente, né? Você fica anestesiado, sabe, assustado, como assim? Uma mistura de realidade com pesadelo, porém, esse inconformismo nosso é assustador. As pessoas vivem como se nunca fosse acabar. Fica escondendo, a gente esconde da gente mesmo, né? Sempre que, ele tá contando aqui do namorado dele, tá? Sempre que Brian e eu comparecemos a um velório, achei até engraçado, é difícil para ele sentir tristeza. É claro que ele se solidariza com os enlutados, mas diz que o sentimento pelo falecido se parece mais com inveja. Ai, achei engraçado até a forma, mas é engraçado, conforme você vai lidando, você vai estudando, você vai, imagino ele, né, com 30 anos de experiência e falando com os espíritos, como que deve ser isso para ele? Essa lamentação nossa, esse chororô nosso, né? Ele fala que o namorado dele fala que simplesmente preferia estar em casa ao invés de estar na escola. Todavia, embora ele esteja totalmente feliz em aprender as suas lições, em ser bom para os outros alunos, enquanto isso ele aguarda com alegria a volta para casa. Mas enfim, o James, aqui o escritor, ele fala, eu também espero com alegria o meu dia de ir para casa, mas a minha tarefa aqui na Terra ainda não está terminada. Eu sei que tenho como missão mudar a percepção das pessoas em relação à morte. Mostrar que a morte é meramente uma mudança e é que a nossa alma continua a viver. Tem outra parte aqui do livro, gente, que ele fala assim que apesar do ser humano, apesar do que o ser humano possa pensar, não existe absolutamente nenhuma dor quando a morte chega e o espírito deixa o corpo. Então, para quem fica preocupado se a pessoa sofreu, às vezes por acidente, não é a primeira vez que eu leio sobre isso. O processo é muito natural e tem sido descrito com frequência como a vazante da maré. Ele coloca aqui em aspas. Muitos médicos, enfermeiros e familiares relatam histórias de pacientes que estavam morrendo e de repente abriram os olhos sem aparentar qualquer dor e falaram com entes queridos já falecidos. Alguns até descreveram a beleza do outro mundo. A gente já ouviu várias histórias assim.
né, gente, de pessoas na beira da morte que começam a falar, né, eu já conheci algumas pessoas que relataram que o parente estava indo embora e ele falou: mãe, pai, vocês estão aqui, sabe? E assim, não tinha por que a pessoa mentir, obviamente, né, gente? Aí ele conta assim, olha, que nos casos em que uma pessoa está doente ou hospitalizada há algum tempo, após a transição, né, a alma é frequentemente tratada com mais cuidado porque a mente ainda carrega com ela a suposição da doença, ou seja, quem está muito tempo doente, preso ao corpo, por exemplo, não anda, né, tem aquela limitação no corpo, e está falando que é tratado com mais cuidado. Por quê? Porque após a morte do corpo físico, né, em um hospital, por exemplo, o mesmo ambiente é recriado no mundo espiritual, para que a mudança não seja chocante. Olha que coisa interessante. Então, uma pessoa que está muito tempo acamado, muito tempo em hospital, não é assim que ela vai se desprender e já vai estar correndo livre. Não, é criada, a pessoa é acolhida de uma forma que, para ela não ter uma mudança brusca, né? Então, ela é acolhida e é recriado aquele hospital, por exemplo, no mundo espiritual, para que não seja essa mudança tão chocante. Mas em cenários onde há pouca ou nenhuma perda de consciência, como no infarto, no aneurisma, ele repete, a alma sentirá como se estivesse entrando em um mundo mágico. Enquanto os olhos físicos da alma se fecham e seus olhos espirituais se abrem, ela estará fora do corpo de repente. E tudo que vivenciará será incrivelmente leve e alegre. Todos os sentidos parecem ficar mais aguçados. E a família da alma escolta a recém-chegada para um espantoso mundo de luz. Já pensou, gente? Que lindo! Vocês já pensaram nisso? Quem será que vai receber, né? A gente, eu quero minha mãe, a Luna, já falei pra ela. E eu falo que eu quero que a Luna apareça pra mim pequenininha, pelo menos um pouquinho. Sabe? Só pra eu matar a saudade um pouquinho. Olha o pensamento carnal, né? Vamos lá. Ele continua, né? As almas podem ver claramente os rostos amorosos da sua família espiritual. Seus entes queridos observam a decadência do corpo físico e o alvorecer do corpo da alma. Então, assim, os próprios entes queridos, eles observam, né, o desfazimento do corpo e a, né, ascensão da alma. A alma recém-chegada pode sentir que está flutuando, entorpecida, dormente, mas não pode negar a incrível alegria que recebe da família espiritual. Há todo um acolhimento, gente, ninguém fica abandonado. Então, eu que perdi a minha filhinha, eu tinha a sensação de que, meu Deus, ela sozinha, sabe, indefesa em algum lugar que tinha... E aí, quando eu leio esse tipo de coisa, eu fico pensando como que foi o acolhimento, sabe, da chegada dela lá do outro lado. E eu falo que é aquele momento que a gente começa a enxergar aquela tragédia, né, aquela dor aqui como algo bonito, sabe? Você simplesmente confia, né? Você está devolvendo o que não é seu e você sabe que vai estar sendo muito melhor cuidado. Eu sempre falo assim pra Lolo, minha filha, né? Falo, filha, quando ela sai, Papai do Céu te abençoe, te proteja, beijo ela, né? E falo que Papai do Céu te proteja, que você não caia, não machuque. E aí eu fico pensando, a gente tá à mercê de tudo isso, não é, gente? Quando a gente manda nossos filhos pra escola, quantas tragédias que acontecem, Deus me livre aí. E a gente fica pensando, né, que os nossos filhos estão à mercê, correm riscos o tempo inteiro. Então, pensando por esse lado, quando eu penso que a minha filha não está aqui comigo e ela está totalmente resguardada, protegida, isso me dá um conforto, entendeu? Logicamente, dentro de uma situação que eu não posso mudar, não é? Não me pergunta duas vezes, mudaria, Samantha? Claro que mudaria, né, gente? Tô aqui, sou humana, sou mãe. Então, aí tá falando que a alma se sente entorpecida, tal. E logo ela se adaptará e mergulhará na sua nova maneira de viver. Qualquer dor, sofrimento, desafio que ela tenha feito parte da experiência terrestre dela, fica para trás. Ela está aliviada, está livre. A alma sabe que não está mais na Terra, porque as sensações estão mais intensas, as cores, os sons.
são mais nítidos e o pensamento é telepático. O espaço não é limitado, o tempo não é linear. Lembra que eu falo para vocês do tempo que é diferente para eles lá? Muitas almas novas são aconselhadas por seus guias a comparecer aos seus funerais, olha só, ou velórios, para terem a confirmação de que realmente não estão mais no plano físico. Eu já li algumas coisas também que muitas pessoas morrem, o espírito não acredita que morreu. Eu já li para você em algum dos vídeos que eu fiz aí, né, uma psicografia daquela enfermeira, lembram? Que ela ia para casa dela, ela via os filhos chorando e ela não acreditava. Então acredito que deve ser uma realidade assim, muito igual. Deve ser para a pessoa acreditar que ela está viva, não é? Então tá falando aqui que muitas almas, elas são levadas até o velório delas para elas confirmarem. Ó, após um grande amigo meu, ele contou, né, ter feito a transição tal, diz que ele apareceu no quarto do James, porque ele queria ouvir de alguém, que alguém confirmasse para ele que ele estava morto. Ele continua relatando, né? Quando as almas retornam e caminham entre os seres terrenos, elas podem sentir o peso e a densidade dessa dimensão e ficam chocadas com as ilusões de liberdade e de percepção que sentiam como seres humanos. Ou seja, gente, as almas, os espíritos, quando olham a gente, a forma que a gente pensa, sabe, deve ser tudo tão limitado. A percepção que eles têm do outro lado é uma percepção tão maior. Elas tentam se comunicar com seus entes queridos, enviando pensamentos para que eles saibam que elas estão bem e vivas. Porém, aqueles que ainda estão na Terra costumam estar muito entristecidos com a perda e a dor para captar esses pensamentos. O espírito fará tentativas sutis, mas em geral elas passarão despercebidas. Logo, as almas compreendem que a Terra, por ser limitadora e insípida, não é o lugar para elas. No mundo espiritual, elas se movem na velocidade do pensamento e de forma análoga. A única coisa que pode impedi-las de se mover é a limitação dos seus pensamentos. Olha que incrível, gente. Ele fala que aqueles que estão no mundo espiritual costumam dizer que a transição é mais fácil se as pessoas já tiverem algum tipo de compreensão do que vai estar as aguardando quando elas morrerem. E ele conta que a mãe do marido dele era católica, né? E ele não sabia que ela lia os livros dele, né? E depois que ela foi embora, ela apareceu para ele, se comunicou com ele dizendo relatando, né, que as informações que ela obteve nos livros dele fizeram com que a transição, né, dela para outra vida tenha sido muito mais fácil. Gente, olha, já deu para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar aqui nesse livro. Não podia ser diferente com esse autor maravilhoso que eu sou fã. Aliás, eu já encontrei o Instagram dele, tô seguindo ele, apesar de estar tudo em inglês e eu não entender, mas enfim, que trabalho lindo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Comprem esse livro, acho que eu comprei também pela internet, tá bom? James Van Praagh, A Jornada do Espírito. Explorando as aventuras da alma entre o mundo físico e espiritual. E eu tenho certeza, gente, que aos pouquinhos, vocês vão conseguindo compreender melhor, sabe, isso tudo de que a gente um dia não vai poder fugir, tá bom? Espero ter acrescentado, ter ajudado e desejo do fundo do coração que vocês recebam todo esse carinho aí, tá bom? Com muito respeito. Um grande beijo, até amanhã.